Então, continuando falando um pouco sobre a história da nossa Igreja Católica, a palavra católica, ela significa universal, significa para todos, né? Então, outras igrejas acabam utilizando o significado das palavras da nossa igreja, né, para abrirem seus templos. Então, católico é universal, é para todos. Nós acolhemos a todos, né? Principalmente agora com os últimos papas, né? O São João Paulo II, Papa Bento XVI, o atual Papa Francisco. Eles são pessoas acolhedoras, né? Pessoas que pregam a humildade, o acolhimento de todas as pessoas. Então, nossa igreja, ela é uma igreja riquíssima. E a nossa igreja católica, ela teve, se a gente quiser entender um pouquinho do início, do princípio da nossa igreja, a gente tem que ler os Atos dos Apóstolos, principalmente lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 42 ao 47. O Arquimedes não vai fazer a leitura agora, que a gente vai fazer uma outra leitura que nós achamos mais interessante. Mas, em resumo, lá nos Atos dos Apóstolos está o início da Igreja Católica, né? Lá fala como que as primeiras comunidades viviam, né? Que eles repartiam pão, não havia necessitados entre eles. Então, como que deveria ser hoje atualmente, né? Mas infelizmente a nossa igreja é santa e pecadora, né? Nós temos as nossas falhas enquanto membros da igreja, nós muitas vezes adoecemos e acabamos não, né, agindo conforme os ensinamentos da nossa igreja. Então, a Igreja Católica, qual que é o centro, digamos, na questão hierárquica, né, nas hierarquias da nossa igreja? É o Papa, né? Nosso primeiro Papa foi Pedro, né? O próprio Jesus disse a ele, né? Tu és pedra e sobre né, você, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Então, Pedro foi o primeiro Papa, né? E nós sabemos que ele enfrentou muitas dificuldades, muitas perseguições, foi preso, né? Sofreu tantas torturas, mas não negou a fé, se manteve firme. E de lá para cá, né, desde Pedro até hoje, o atual Papa, né, o Papa Francisco, a Igreja Católica teve 266 papas. Temos histórias tristes, né, nesse período? Temos muitas, né? Muitas falhas, muitas coisas erradas, infelizmente, porque a igreja ela é guiada pelo Espírito Santo, porém composta de seres humanos que falham, que erram. Porém, em 1870, o Papa Pio IX, no Concílio Vaticano I, ele deixou um dogma de fé. Dogma de fé é algo que a gente não pode contestar, né? É uma lei que tem que ser seguida e obedecida. E qual foi o dogma de fé deixado pelo Papa Pio IX em 1870? A infabilidade do Papa, ou seja, o que os papas falam, nos ensina, é infalível. Nós temos que ouvir e obedecer. Nós sabemos que hoje, né, não somente hoje, mas durante toda a história da igreja, mas eu acredito que principalmente nos tempos atuais, os papas estão sofrendo muitas perseguições, né? Muitas pessoas contradizem o que os papas falam que estão errados, que são isso, que são aquilo, que pregam, né, doutrinas erradas e tudo mais. Porém, a nossa igreja nos ensina, se somos católicos, se realmente nos consideramos católicos, nós devemos acreditar nesse dogma de fé, na infabilidade do Papa. Então, o que o Papa nos ensina, o que o Papa nos prega é infalível, é a verdade dirigida, né? É a verdade inspirada pelo Espírito Santo. Então, nós devemos ter essa confiança no Papa. Hoje, Papa Francisco, nosso bispo diocesano da Diocese de Apucarana, Dom Carlos José, nosso pároco, nosso padre da paróquia Santa Luzia de Cafiara, Padre Jefferson. E, né, para a gente entender um pouquinho da importância do Papa na vida, né, na Igreja Católica, o Arquimedes vai fazer a leitura que está em João,
capítulo 21, versículo do 1 ao 12. É uma leitura um pouco extensa, mas nós consideramos de fundamental importância para a gente entender um pouco da importância do Papa. Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos dele. Simão Pedro disse a eles: Vou pescar. Eles disseram: Nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, mas não pescaram nada naquela noite. Já de manhã, Jesus estava aí na praia. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Ele perguntou: Filhinhos, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede à direita do barco. E achareis. Eles lançaram a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo que Jesus mais amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu e arregaçou a túnica e lançou-se no mar. Os outros discípulos vieram com o barco arrastando as redes, com os peixes. Na realidade, não estavam longe da terra, mas somente uns 100 metros. Quando chegaram à terra, viram umas brasas acesas, preparadas com peixe em cima, e pão. Jesus disse-lhes: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rasgou. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Isto. Então, essa leitura aqui, por que nós falamos que ela era muito importante? Porque aqui fala a importância de Pedro, o Papa. Então, isso aconteceu depois da morte e ressurreição de Jesus. Os discípulos estavam desanimados, porque Jesus havia morrido e, subido aos céus, já havia ocorrido a ascensão. E eles falaram: e agora? Sentiram-se um tanto quanto abandonados. E Pedro, chamou os demais discípulos: vamos pescar, vamos, adentrar ao mar e pescar. E não conseguiam pescar nada. De manhã avistaram alguém na beira da praia, que não identificaram a princípio que era Jesus, e este mandou que eles jogassem as redes à direita do barco. E eles mal conseguiram puxar a rede de tantos peixes. Observem que eles estavam todos juntos e quase não conseguiam puxar a rede, Eles tiveram ali não conseguiram, Eles tiveram ali muita dificuldade para tirar a rede de tantos peixes. Porém, aí um dos discípulos reconheceu Jesus e falou para Pedro, É o Senhor. Pedro atirou-se na água, nadou até a praia, Chegou lá, ele realmente viu que era Jesus. E aí, o ponto principal: Pedro sozinho conseguiu puxar a rede que os demais juntos não conseguiram. Ou seja, Pedro, o Papa, perto de Jesus, ele tem toda a força, ele tem a coragem, ele tem essa infalibilidade. Por isso que nós consideramos o Papa infalível, de suma importância na nossa igreja, porque na presença de Jesus, na presença do Espírito Santo, ele tem a força de nos arrastar nessa rede, Nós somos esses peixes agora, Ele carrega a igreja, digamos, praticamente ali nos seus ombros, Ele tem uma responsabilidade muito grande, porém, na presença do Espírito Santo. Então, nós devemos rezar constantemente pelo nosso Papa, porque é bíblico. Tudo que a Igreja Católica nos ensina, nos prega, está aqui, Olha aqui, quando chegar, cadê? Deixa eu achar aqui.
Então Simão Pedro subiu e arrastou a rede por terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rasgou. Então, gente, lembremos dessa leitura, lembremos dessa força de Pedro, o primeiro Papa, né? O quanto isso é importante para nós católicos, e sigamos sempre, ouvimos sempre aquilo que o Papa nos ensina. Como eu falei, a igreja, a história da igreja é longa, né, por demais. A gente fosse realmente contar, né, alguns dos pontos, haja vídeo. Mas vamos nos apegar aos pontos principais, vamos nos apegar ao amor de Jesus, vamos nos apegar àquilo de bom que a igreja nos ensinou e nos deixou desde os seus primórdios, né? Desde o começo, né? Desde que Jesus veio ao mundo, viveu tudo o que ele viveu ali, morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus e deixou seus ensinamentos para os discípulos, que foram passando para os demais até chegar nos dias atuais, né? E quando a gente fala dos ajudantes do Papa, né? Os bispos, os padres, os ministros, também é tudo bíblico, porque quando os discípulos se viram ali para cuidar de toda aquela gente, de todas aquelas comunidades cristãs que, né, começaram a se formar, eles começaram a designar também tarefas a pessoas, né, mais próximas, um pouco mais instruídas, com um pouco mais de compreensão, que eles eram chamados de diáconos. Depois também foram, né, ordenados para estarem consagrando a Eucaristia, que aí a gente também tem a importância dos nossos padres, né? Embora muitas vezes a gente critique os nossos padres por algumas ações, algumas atitudes, que, como eu falei, somos todos humanos, mas somente eles podem trazer Jesus presente na Eucaristia, através da unção das mãos deles quando eles são ordenados sacerdotes. É um rito muito bonito, muito lindo, a unção das mãos do sacerdote, porque é através das mãos deles que Jesus vem até nós na Eucaristia. Então também valorizemos os nossos padres, que nos traz Jesus eucarístico, né? Mãos santas e abençoadas, que põe o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo no sacrifício do altar. Então, assim, a gente tentou resumir um pouquinho a história da nossa igreja, porque, como eu falei, é muito extensa. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho da história de alguns papas da nossa igreja, nós sugerimos o filme A História de João Paulo I, né, O Sorriso de Deus, que é um papa que também agora foi canonizado. João 23, Paulo VI, João Paulo II, que foi, né, um dos últimos papas aí, muito falado, muito amado, muito criticado, muito perseguido. Mas muito santo. Tanto que foi canonizado santo, né? Nosso querido e amado João Paulo II. O Bento XVI, né, que por algumas razões renunciou, porém ele está lá firme, né, firme na fé. Né, a gente também deve rezar por ele, e o atual Papa, o Papa Francisco. Então assistam aos filmes, né? Tem vários filmes no YouTube, em outros meios aí, Netflix, etc e tal. Então procurem lá e assistam. É muito bonito conhecer a história dos nossos papas. A gente vai ver o quanto que eles sofreram, o quanto que eles foram perseguidos, mas o quanto eles perseveraram na fé. O Papa João Paulo II, como nós falamos, tem um filme chamado Carol, o homem que se tornou Papa, porque o nome que eles recebem ao serem, né, escolhidos Papa não é o nome de batismo, né? Eles, digamos, trocam de nome. Então, o João Paulo II, o nome dele era Carol Wojtyla. Então, a história dele é linda, é magnífico, né, a gente conhecer, são exemplos de fé para nós, exemplos de perseverança, exemplos de como ser cristãos católicos.